Você já percebeu como as pessoas mais poderosas que você conhece nunca falam sobre seus planos, nunca expõem suas vulnerabilidades, nunca mendigam validação? Elas simplesmente aparecem com resultados, enquanto todo mundo ainda está no campo das intenções vazias. Existe um segredo que separa os homens que dominam suas vidas daqueles que vivem à mercê das opiniões alheias. E esse segredo está escondido no silêncio estratégico. Não no silêncio do medo, mas no silêncio do predador que observa antes de atacar. A boca é a porta de entrada para a sua ruína. Cada palavra desnecessária que você pronuncia é uma arma que você entrega ao seu inimigo. E sim, você tem inimigos, mesmo que não saiba disso ainda. Eles estão disfarçados de amigos, colegas de trabalho, familiares que dizem só querer o seu bem. Mas no fundo, existe uma parte primitiva do ser humano que torce secretamente pelo fracasso alheio. Hoje, vou revelar as 7 informações que você nunca deve compartilhar se quiser manter seu poder intacto. Informações que, quando reveladas, transformam você em presa fácil para manipuladores, invejosos e vampiros emocionais que sugam sua energia vital. Isso não é autoajuda, é estratégia de sobrevivência psicológica. É o manual de guerra que ninguém te ensinou na escola, porque pessoas obedientes são mais fáceis de controlar do que pessoas estratégicas. Se você quer ser respeitado, temido no bom sentido e imune à manipulação externa, preste atenção em cada palavra deste vídeo, porque o que você está prestes a aprender pode literalmente redefinir como você se posiciona no mundo. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos da Roma antiga, escreveu algo brutal nas suas cartas a Lucílio. A língua descontrolada é o início da derrota. Ele não estava falando de ser educado em jantares. Estava falando de guerra psicológica, de sobrevivência política numa época onde uma palavra errada significava exílio ou morte. Os estoicos entendiam que informação é moeda, é capital social, é poder bruto. E você está distribuindo essa moeda gratuitamente para pessoas que nunca investiriam um centavo em você. Pessoas que na primeira crise vão desaparecer ou usar tudo o que sabem sobre você como alavanca de manipulação. Na psicologia moderna, existe um conceito chamado vulnerabilidade estratégica. A ideia de que expor demais sua vida cria pontos de ataque psicológico. Você se torna previsível, controlável, descartável. Terapeutas sabem disso, negociadores sabem disso, manipuladores especializados vivem disso. Mas existe uma diferença entre vulnerabilidade autêntica com pessoas que merecem sua confiança e oversharing crônico que caracteriza a sociedade moderna. Redes sociais criaram uma geração inteira de pessoas que confundem exposição com conexão, que acham que quanto mais compartilham, mais amados serão. A realidade é exatamente o oposto. Quanto mais você revela, menos mistério você possui. E sem mistério, você perde poder. Vamos dissecar cada uma dessas informações que você deve guardar como um segredo de Estado, como informações classificadas que podem mudar o curso da sua vida se caírem nas mãos erradas. 1. Nunca revele seus planos futuros. Cada vez que você anuncia o que vai fazer, você mata a energia que deveria usar para executar. Você transfere a dopamina da ação para a validação social. E essa transferência é fatal para qualquer objetivo real. Quantas vezes você disse, vou começar a treinar segunda-feira, vou largar esse emprego de merda, vou abrir meu negócio, vou estudar para aquele concurso e nunca fez? Pior, quantas pessoas começaram a dar opinião não solicitada, plantar dúvidas sutis ou simplesmente torcer contra você em silêncio enquanto sorriem na sua cara? Tem um fenômeno interessante. Quando você anuncia um plano ambicioso, as pessoas reagem de 3 formas. Primeiro, os invejosos vão te desencorajar, disfarçando isso de realismo. Segundo, os medíocres vão te julgar porque seu movimento os obriga a confrontar sua própria estagnação. Terceiro, os oportunistas vão roubar sua ideia e executá-la antes de você, porque enquanto você estava falando, eles estavam fazendo. Psicologicamente, quando você verbaliza um objetivo, seu cérebro libera dopamina, a mesma recompensa química que você receberia ao realizar o objetivo. É um hack neurológico perverso. Você sente satisfação prematura. A urgência desaparece. A execução perde força porque seu cérebro já recebeu o prêmio sem fazer o trabalho. Além disso, você abre brecha para sabotadores conscientes e inconscientes. Sabotadores conscientes são aqueles que ativamente vão questionar sua capacidade, plantar medo ou, pior ainda, copiar sua ideia. Sabotadores inconscientes
impacientes são aqueles que, sem perceber, vão minar sua confiança com frases aparentemente inocentes, como: você tem certeza? Isso é muito arriscado. Fulano tentou e não deu certo. Existe ainda o fator da pressão social. Quando você anuncia algo, você cria uma expectativa pública, e humanos têm pavor de falhar publicamente. Esse medo paralisa mais pessoas do que você imagina. Elas preferem não tentar do que tentar e falhar na frente de quem elas contaram. Sun Tzu, no A Arte da Guerra, ensina que seus planos sejam escuros e impenetráveis como a noite, e quando você se mover, caia como um raio. Essa não é apenas estratégia militar, é filosofia de vida para quem entende que o mundo é competitivo por natureza. Estoicos agem em silêncio. Enquanto os fracos anunciam, os fortes constroem. Enquanto um está postando sobre acordar às 5 horas da manhã, o outro já treinou, trabalhou e avançou 3 casas no tabuleiro da vida. Quando você finalmente aparecer com o resultado, o corpo transformado, o negócio funcionando, a promoção conquistada, ninguém terá tido tempo de te sabotar. Ninguém terá visto você construindo tijolo por tijolo. Você simplesmente aparecerá como uma força da natureza. E as mesmas pessoas que teriam te desencorajado agora vão perguntar como você conseguiu. E você, sendo estratégico, vai responder com um sorriso enigmático: trabalho duro. Nunca revele o método completo. Nunca entregue o mapa do tesouro. 2. Nunca revele suas vulnerabilidades emocionais. Suas feridas são informações privilegiadas, são senhas do cofre da sua alma. Quando você as expõe indiscriminadamente, você ensina às pessoas exatamente onde apertar para te controlar, manipular, destruir. Você conta para alguém, talvez num momento de fraqueza, talvez achando que está sendo autêntico, que seu pai nunca te deu atenção, que você tem medo profundo de ser abandonado, que precisa de aprovação constante, porque na infância foi negligenciado. A pessoa ouve, faz cara de empatia, diz que te entende. Meses depois, essa mesma pessoa usa isso contra você em uma discussão. Você está sendo carente de novo. Isso é seu problema de abandono falando. Você só está reagindo assim porque tem daddy issues. Sua vulnerabilidade virou munição. Sua ferida virou arma contra você. Pior ainda, pessoas narcisistas armazenam cada confissão que você faz como um arquivo. Elas criam um dossiê psicológico completo sobre você. E quando precisarem te desestabilizar, vão usar exatamente as informações que você entregou voluntariamente. Pessoas manipuladoras são arqueólogos emocionais. Elas cavam suas histórias em busca de pontos fracos. Elas fazem perguntas aparentemente inocentes. Como foi sua infância? Você tem uma boa relação com seus pais? Qual foi o momento mais difícil da sua vida? E você, querendo se sentir visto, entendido, especial, abre o baú das suas dores. Narcisistas, em especial, são mestres nisso. Eles criam uma falsa intimidade no começo do relacionamento. Te fazem sentir que finalmente encontrou alguém que te entende de verdade. E quando você está completamente exposto, completamente vulnerável, eles usam tudo contra você. A verdade é que vulnerabilidade autêntica é para pessoas que provaram ser dignas dela, não para qualquer um que te oferece um ouvido e finge interesse. Confiança se constrói com tempo, consistência, reciprocidade genuína, não em uma conversa de boteco onde todo mundo está emocionalmente desinibido. Existe uma diferença gigante entre processar suas emoções de forma saudável e transformar sua dor em entretenimento público. Redes sociais normalizaram a segunda opção. Pessoas postam suas crises existenciais, seus traumas, seus colapsos mentais, buscando validação de estranhos. E isso não é cura, é autodestruição performática. Marco Aurélio anotou em suas meditações: não deixe que o comportamento dos outros destrua sua paz interior. Isso inclui não dar a eles o mapa topográfico completo das suas fraquezas. Suas vulnerabilidades devem ser conhecidas apenas por você e, no máximo, por 2 ou 3 pessoas que ganharam esse direito ao longo de anos. Carl Jung complementa com uma verdade devastadora: tudo que você não confronta em si mesmo encontrará como destino. Isso significa: trabalhe suas feridas, faça terapia, medite, escreva um diário, mas faça isso em silêncio, com profissionais qualificados ou mentores de extrema confiança. Não transforme sua dor em conversa casual. Não use suas feridas como moeda de troca por atenção temporária, porque a atenção temporária não cura, ela apenas adia a necessidade real de enfrentar o que precisa ser enfrentado. O estoico processa a dor internamente, ele a transforma em sabedoria, e então age a partir de um lugar de força, não de necessidade emocional descontrolada.
3. Nunca revele quanto dinheiro você tem ou não tem. Dinheiro desperta o pior nas pessoas, sempre, sem exceções. Elas vão te julgar, te invejar, te usar ou te descartar baseado exclusivamente na sua situação financeira. E a máscara de civilidade cai muito rápido quando o dinheiro entra na conversa. Cenário 1. Você conta que ganhou uma grana boa, fechou um negócio, recebeu uma herança, teve um mês excepcional. De repente, surgem amigos que você nem lembrava que existiam pedindo empréstimos. Familiares aparecem com oportunidades de investimento incríveis, que curiosamente envolvem você bancar tudo. E nos olhares, você percebe inveja disfarçada de parabéns. Cenário 2. Você revela que está quebrado, perdeu o emprego, o negócio falhou, está endividado. As mesmas pessoas que juravam lealdade eterna começam a te tratar como fracassado. Convites param de chegar, mensagens ficam sem resposta. De repente, você virou o amigo pesado, aquele que pode pedir ajuda e causar desconforto. Em ambos os casos, você perdeu, porque revelou uma informação que recalibrou completamente como as pessoas te veem. E percepção é realidade nas interações sociais. O dinheiro é um ativador de comportamento tribal primitivo. Quando você revela sua situação financeira, você automaticamente se posiciona numa hierarquia social. E hierarquias sociais despertam instintos ancestrais de competição, inveja, desejo de associação com vencedores e rejeição de perdedores. Pessoas passam a te ver como recurso se você tem dinheiro, ou como peso morto se não tem. Ambos os cenários destroem a possibilidade de relacionamentos genuínos, porque agora existe um elemento transacional contaminando a conexão. Tem mais. Pessoas começam a fazer suposições sobre você baseadas em dinheiro. Ele tem grana, pode pagar a conta. Ela está rica, não precisa da minha ajuda. Ele está quebrado, não vai conseguir acompanhar nosso estilo de vida. Cada suposição cria distância, mal-entendido, ressentimento. E existe o fenômeno da inveja silenciosa. Pessoas próximas que estão estagnadas financeiramente vão desenvolver ressentimento inconsciente quando você prospera. Não porque são más, mas porque seu sucesso espelha o fracasso delas. E ninguém gosta de confrontar a própria mediocridade. Epicteto era cristalino. Riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. O estoico não define sua identidade, valor ou dignidade pelo dinheiro. Ele entende que dinheiro é ferramenta, não essência. E por entender isso, ele mantém suas finanças em sigilo absoluto. Ele não ostenta quando tem, não reclama quando falta. Ele simplesmente opera no silêncio, construindo riqueza verdadeira, que é liberdade, não aparência. Nietzsche complementa com precisão cirúrgica. Quanto mais você possui, mais você é possuído. Isso não é apenas sobre objetos. É sobre como a percepção alheia sobre suas posses começa a te aprisionar. Você passa a tomar decisões baseado em manter aparências, em não desapontar expectativas que nem são suas. Guarde seus números para você. Viva abaixo do radar. Deixe as pessoas subestimarem sua capacidade financeira. É sempre melhor surpreender positivamente do que decepcionar expectativas infladas. 4. Nunca revele suas fontes de conhecimento. Se você revela os livros que lê, os cursos que faz, os mentores que segue, as estratégias que usa, você equaliza o jogo. Você remove sua vantagem competitiva. Você dá de graça o que te custou tempo, dinheiro e esforço para descobrir. Você está crescendo exponencialmente na carreira ou no negócio porque descobriu um método específico. Pode ser um livro obscuro sobre negociação. Pode ser um curso sobre inteligência emocional. Pode ser um podcast que mudou sua mentalidade. Você, com boa intenção, compartilha isso com colegas de trabalho ou amigos. 6 meses depois, você percebe que eles usaram exatamente a mesma informação e agora competem diretamente com você na promoção. Ou copiaram seu modelo de negócio. Ou pior, levaram crédito pela transformação sem reconhecer de onde veio a ideia original. E o mais irônico, você foi o arquiteto da sua própria competição. Você armou seu oponente. Você ensinou seu rival a te derrotar. Vivemos numa economia de atenção e conhecimento. Não mais numa economia industrial, onde recursos físicos dominavam. Hoje, informação é o ativo mais valioso. Suas fontes de conhecimento são literalmente seu diferencial competitivo no mercado. Quando você as revela indiscriminadamente, você remove a barreira de entrada. Qualquer um pode acessar o mesmo livro, o mesmo curso, o mesmo mentor. E se eles tiverem mais recursos, mais tempo, mais capacidade de execução, eles vão te ultrapassar usando exatamente o que você entregou. Além disso, pessoas medíocres vão usar
sua recomendação apenas para se sentirem superiores sem fazer o trabalho real. Elas vão comprar o livro e deixar na estante. Vão se inscrever no curso e nunca assistir. Vão seguir o mentor nas redes sociais e nunca aplicar. Mas vão postar sobre isso, fingindo crescimento, acumulando validação social sem transformação genuína. E tem outro nível. Quando você revela suas fontes, pessoas começam a questionar a legitimidade delas. Ah, você leu aquele cara? Ele é controverso. Esse curso aí é furada. Esse mentor é charlatão. De repente, algo que estava te transformando passa a ser objeto de debate e julgamento externo. Miyamoto Musashi, o lendário samurai que venceu mais de 60 duelos sem nunca perder, escreveu no livro dos 5 Anéis: conheça o inimigo e conheça a si mesmo. Em 100 batalhas, você nunca será derrotado. Note que ele não disse: ensine ao inimigo tudo o que você sabe. O samurai mantém suas técnicas em segredo absoluto. Ele treina no silêncio da madrugada, aperfeiçoa seus movimentos longe de olhares curiosos. E quando entra em combate, o oponente enfrenta algo que nunca viu antes. Você deve fazer o mesmo com suas ferramentas intelectuais. Estude vorazmente, consuma conhecimento como se sua vida dependesse disso, mas mantenha suas fontes como segredos comerciais. Deixe que seus resultados falem. Deixe que as pessoas se perguntem como ele conseguiu isso, e você, estrategicamente, nunca revela a receita completa. 5. Nunca revele suas rotinas e disciplinas. Quando você expõe publicamente sua rotina de disciplina, você convida 3 forças destrutivas: julgamento imediato, sabotagem sutil e dependência de validação externa. Todas elas vão minar sua consistência a longo prazo. Você decide transformar sua vida. Começa a acordar às 5 horas da manhã. Treina pesado. Medita 20 minutos. Lê por 1 hora. Come limpo. E cheio de entusiasmo inicial, posta isso nas redes sociais. Faz stories mostrando o despertador, a academia vazia, o livro aberto. As reações chegam em ondas. Primeiro, os invejosos fazem piadas. Olha o estoicozinho aí. Esse cara tá se achando. Deve estar compensando algo. Segundo, as cobranças começam. Você acordou cedo hoje? Cadê a foto da academia? Você desistiu já? Terceiro, e mais perigoso, você passa a fazer as coisas pela validação, não pela transformação. Você treina para postar, lê para mostrar, medita para parecer evoluído. E quando um dia você falha, quando você dorme até mais tarde, quando você pula o treino, o julgamento externo se transforma em vergonha interna. Pior, pessoas sentem prazer mórbido em apontar sua inconsistência. Achei que você era disciplinado. Você mudou nada desde que começou isso aí. E essas frases, vindas de quem nunca tentou nada na vida, têm o poder de destruir meses de progresso silencioso. A necessidade de validação externa sequestra hábitos internos. Quando você torna sua disciplina pública, você transfere a fonte de motivação de dentro para fora. E motivação externa é volátil. Ela depende de likes, comentários, reconhecimento constante. No dia que esse reconhecimento não vem, a motivação evapora. Existe um conceito em psicologia chamado substituição simbólica. Basicamente, quando você fala sobre fazer algo, seu cérebro registra isso como se você já tivesse feito. Você compartilha sua rotina nas redes sociais e recebe dopamina social. Seu cérebro entende: missão cumprida, você já foi reconhecido. A necessidade de executar diminui porque a recompensa já foi entregue. Além disso, disciplina pública cria expectativas irreais. As pessoas começam a te ver como um ideal inatingível ou como alguém que está se esforçando demais para impressionar. Ambas as percepções são prisões. Uma te coloca num pedestal onde qualquer falha humana se torna escândalo. A outra te diminui como alguém que precisa provar valor o tempo todo. A verdadeira disciplina não precisa de plateia. Ela é cultivada na invisibilidade, na monotonia sagrada das 5 horas da manhã, quando ninguém está assistindo. É no silêncio que os titãs são forjados. Marco Aurélio: faça todas as coisas como se fossem as últimas de sua vida. Não como se fossem conteúdo para Instagram, não para impressionar pessoas que você nem conhece, mas com a seriedade de quem entende que tempo é o único recurso verdadeiramente não renovável. A verdadeira disciplina é invisível. Ela não precisa de narração. Ela não exige reconhecimento. Ela simplesmente é. Você acorda, executa, dorme, repete, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E quando alguém finalmente percebe sua transformação, já é tarde demais para replicar, porque eles perderam os 1000 dias que você trabalhou em silêncio. Bruce Lee disse algo devastador: não ore por uma vida fácil. Ore para ser um homem forte. E homens fortes não precisam anunciar sua força. Eles simplesmente a demonstram quando necessário. O leão não precisa dizer que é leão.
6. Nunca revele quem você realmente admira. Suas admirações revelam seus valores mais profundos. São janelas diretas para sua alma, seus sonhos, suas aspirações. E pessoas mal intencionadas vão usar essas informações para manipular você, destruir suas referências ou infectar suas inspirações com cinismo. Você menciona casualmente que admira determinado empresário, filósofo, atleta ou figura histórica. Imediatamente, alguém começa a atacar essa pessoa na sua frente. Aquele cara é um fraude. Ela é problemática por causa de X. Você sabe que ele fez Y, né? Agora, você está numa posição impossível. Se defende seu herói, parece que está sendo cego ou fanático. Se concorda com as críticas, você trai sua própria admiração. De qualquer forma, a semente da dúvida foi plantada. Algo que te inspirava agora carrega peso, questionamento, contaminação. Pior ainda, pessoas manipuladoras vão usar sua admiração como alavanca. Elas vão fingir admirar as mesmas pessoas para criar falsa intimidade. Ah, você gosta de Nietzsche também? Somos almas gêmeas. E você, querendo conexão, baixa a guarda. Ou elas vão destruir sistematicamente a imagem dos seus heróis para te fazer sentir perdido, sem referências, dependente delas para a direção. Admiração é um espelho dos seus valores mais profundos. Quando você revela quem você admira, você entrega um mapa psicológico completo. Um manipulador experiente pode dissecar sua personalidade inteira, sabendo apenas 3 figuras que você respeita. Você admira Steve Jobs? Você valoriza inovação, perfeição, transformação. Você admira Marco Aurélio? Você busca sabedoria, controle, liderança estoica. Você admira Mike Tyson? Você respeita força bruta, superação, redenção. Cada admiração é um código que desvenda o que te motiva e tem o fator da destruição de heróis. Vivemos numa era de cancelamento perpétuo, onde nenhuma figura é intocável. Todo herói tem imperfeições. Todo ícone cometeu erros. Se você revela suas admirações, você se abre para o bombardeio constante de "você sabia que fulano fez isso?", até que não sobre nenhuma referência intacta. Isso não significa que você deve ter heróis perfeitos. Significa que suas referências devem ser privadas, protegidas da corrosão do cinismo coletivo, porque cinismo é a doença do século XXI. É mais fácil destruir do que construir, e pessoas destrutivas adoram derrubar os ídolos alheios. Sêneca avisou: associe-se com pessoas que vão te fazer melhor. Mas ele nunca disse para anunciar publicamente quem são essas pessoas. Nunca disse para fazer uma lista de Instagram Stories sobre suas influências. Seus heróis devem ser privados. Seu panteão pessoal de referências deve ser um templo íntimo, onde você vai buscar inspiração sem interferência externa. Estude-os profundamente. Analise suas vidas. Aplique seus ensinamentos, mas não transforme isso em conversa de bar, onde qualquer um pode opinar sem ter feito a lição de casa. Nietzsche completa com brutalidade: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Seu porquê é sagrado. Suas referências alimentam esse porquê. Não as profane com exposição desnecessária. Não as submeta ao julgamento de pessoas que nunca leram um livro inteiro, nunca construíram nada significativo, nunca arriscaram verdadeiramente. Seus heróis são combustível silencioso. Use-os, não os parade. 7. Nunca revele suas próximas jogadas estratégicas no jogo da vida. E não se engane, é um jogo com regras cruéis. Previsibilidade é morte estratégica. Surpresa é poder. Antecipação é vantagem. Quando você telegrafar seus movimentos, você entrega controle, cria resistência e multiplica obstáculos desnecessários. Você está pensando em mudar de cidade, ou terminar um relacionamento que já não faz mais sentido, ou trocar de carreira, ou cortar pessoas tóxicas da sua vida. E você, talvez buscando validação ou processamento externo, comenta com pessoas próximas. Imediatamente, o caos começa. Surgem opiniões não solicitadas de todos os lados. Você tem certeza? Isso é muito arriscado. Pensa na sua mãe, ela vai sofrer. E se der errado? Fulano tentou isso e se fudeu. Cada voz adiciona peso, medo, hesitação. Sua decisão, que era cristalina quando estava apenas na sua mente, agora está contaminada por ansiedades alheias. Projetam em você todos os medos que eles têm de fazer mudanças radicais nas próprias vidas. E você, querendo ser maduro e considerar todos os lados, paralisa. Meses depois, você continua exatamente onde estava. A cidade que te sufoca continua te sufocando. O relacionamento morto continua consumindo sua energia vital. A carreira sem propósito continua roubando suas horas. E aquela janela de oportunidade que estava aberta, fechou. Pessoas têm medo de mudança. É um fato biológico. Nosso cérebro foi projetado para buscar segurança, não crescimento. Quando você anuncia uma transformação radical, você dispara o sistema de defesa
grandeza de todos ao seu redor. Eles vão tentar te manter no lugar, não porque te odeiam, mas porque sua mudança ameaça o conforto deles. Se você sair da cidade, eles perdem sua companhia. Se você terminar o relacionamento, eles têm que confrontar os próprios relacionamentos medíocres. Se você trocar de carreira, eles precisam questionar se estão na carreira certa. Sua evolução espelha a estagnação deles, e ninguém gosta de ver seu próprio reflexo no espelho da mediocridade. Então, inconscientemente, eles vão sabotar, com conselhos, com preocupação genuína, com histórias de terror sobre pessoas que tentaram e falharam. Além disso, antecipar suas jogadas remove o elemento surpresa. Em qualquer estratégia, profissional, pessoal, social, a surpresa é vantagem tática insuperável. Quando você aparece já transformado, já em outra cidade, já em outro emprego, já com o resultado alcançado, as pessoas não têm escolha senão aceitar e adaptar. Mas quando você anuncia antes, você dá tempo para a resistência se organizar, para argumentos contrários se acumularem, para sabotagens sutis se manifestarem. Sun Tzu, na A Arte da Guerra. Toda guerra é baseada no engano. Isso não significa mentir, significa não revelar suas intenções até que seja impossível impedir sua execução. Significa manter suas cartas próximas ao peito. Significa jogar xadrez enquanto outros jogam damas. E você está em guerra contra a mediocridade sistêmica, contra a pressão social para a conformidade, contra a força gravitacional da estagnação coletiva, contra pessoas que querem te manter pequeno porque sua grandeza assusta elas. Epicteto reforça com precisão. Primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser. Depois, faça o que você precisa fazer. Note a ordem sagrada. Primeiro, você decide internamente, na privacidade absoluta da sua mente. Depois, você age com determinação inabalável. Em momento algum, ele disse: anuncie para todos e espere aprovação. A decisão é sua. A execução é sua. A responsabilidade é sua. Mas a opinião dos outros, essa é deles. E não pode, em hipótese alguma, ter poder de veto sobre sua vida. Haja no silêncio. Deixe que seus movimentos falem quando já for tarde demais para impedir. Viver com a boca fechada e os ouvidos abertos não é covardia, não é frieza emocional, não é falta de autenticidade. É estratégia de sobrevivência refinada para quem entendeu como o jogo realmente funciona. Para quem percebeu que o mundo não é um lugar seguro onde você pode expor tudo sem consequências. Cada informação que você guarda é uma fortaleza que você constrói ao redor da sua mente. Cada segredo mantido é um escudo contra manipuladores, invejosos e vampiros emocionais que existem aos milhares, disfarçados de gente comum. Os fracos falam incessantemente. Eles precisam verbalizar para sentir que existem. Precisam de validação externa para ter certeza de que estão vivos. Seus planos são anunciados em stories. Suas dores são performadas publicamente. Suas vitórias são exageradas para consumo social. Os fortes executam em silêncio absoluto. Eles não precisam de plateia, não dependem de aplausos, não mendigam reconhecimento. Eles simplesmente fazem. E quando os resultados aparecem, e vão aparecer inevitavelmente se houver trabalho real, o mundo não tem escolha senão reconhecer. O mundo não precisa saber seus planos futuros, não precisa ter acesso às suas vulnerabilidades, não precisa conhecer seus números financeiros, não precisa saber suas fontes de conhecimento, não precisa acompanhar suas rotinas, não precisa conhecer seus heróis, não precisa antecipar seus movimentos. O mundo só precisa, eventualmente, ver seus resultados. E quando esses resultados chegarem, quando você aparecer transformado, mais forte, mais sábio, mais poderoso, ninguém terá tido tempo de te sabotar. Ninguém terá visto você construindo tijolo por tijolo, no frio das 5 horas da manhã, nas noites silenciosas de estudo, nos momentos de dúvida onde só você estava presente. Você simplesmente aparecerá, transformado, imbatível, inexplicável para quem só viu o resultado final sem acompanhar o processo invisível. Ou você vai começar, hoje mesmo, a construir seu império no silêncio absoluto, a trabalhar nas sombras, a aparecer apenas quando o trabalho estiver concluído e for irreversível. A escolha sempre foi sua e sempre será. Mas saiba disso, cada segundo que você gasta anunciando é um segundo roubado da execução real. Cada palavra desnecessária é energia desperdiçada. Cada exposição desnecessária é vulnerabilidade criada. Seja estratégico, seja silencioso, seja implacável na execução. E quando finalmente emergirem das sombras, que seja impossível te derrotar, porque você já venceu antes de anunciarem que a batalha começou.